Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Olá, queridos irmãos, amigos, quanta saudade de todos vocês. Nós estamos separados fisicamente, mas unidos num só propósito. A Igreja de Cristo, ela não tem como ser dividida, não é verdade? Nós aqui gostaríamos de, então, nesse momento, adorar ao Senhor, agradecer a Ele e lembrar você. Assim como o profeta Isaías escreveu, que aqueles que esperam no Senhor têm renovadas as suas forças. E a gente corre e não vai se cansar, e a gente vai voar com asas como águias. Então confia, porque nós estamos certos de que o eterno Deus tem cuidado de nós. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Nem se cansa, Tu és o nosso defensor. Conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Oh, 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 oh. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor. Conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor. Conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Oh, 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 Bom dia a todos que estão conectados conosco através de uma das nossas plataformas de mídia. Quero convidá-los neste momento a uma oração. E quero convidar você a fechar os teus olhos para que Deus possa tocar em nossas vidas nessa manhã e nos enchermos da sua graça. Deus amado e eterno, eu quero nesse instante clamar ao Senhor que possa falar conosco através da Tua palavra. Que eu possa ser tão somente
um vaso, um instrumento, pela qual a tua voz possa fluir. Diminua eu, cresça o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Neste domingo, estamos dando início a uma nova série de mensagens, cujo tema é Remando contra a Maré. E o tema de hoje, de nossa primeira mensagem dessa série, é Remando contra a Maré dos últimos dias. Quando falamos em remar contra a maré, estamos falando em nos opormos em relação a algo, em tomarmos atitudes que vai contra algo, mesmo sabendo que não obteremos sucesso. É insistirmos em algo que não podemos mudar. Vivemos o cristianismo nesta dispensação chamada de últimos dias, na dispensação também chamada como dispensação da graça, é viver remando contra a maré. Não conseguiremos mudar o curso da história. Não podemos evitar que o mal continue crescendo dentro da sociedade humana. Mas, enquanto lutamos contra a maré, enquanto remamos contra a maré, podemos colocar mais pessoas no barco da salvação. Isto é, podemos alcançar mais vidas para Jesus. Por isso, digo a vocês, continue remando contra a maré dos últimos dias. Acredito que essa era a perspectiva do apóstolo Paulo ao escrever para o jovem pastor Timóteo a respeito dos últimos dias. Ele não pretendia desanimá-lo, mas encorajá-lo, incentivá-lo a permanecer remando contra a maré. Quero convidar você a ler comigo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. O apóstolo Paulo estava escrevendo para o jovem pastor Timóteo, alertando-o a respeito dos últimos dias. E o apóstolo Paulo afirma que os últimos dias sobreviriam. O apóstolo Paulo afirma que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis. Paulo não estava falando de um tempo distante, mas de um tempo que já havia se iniciado no Pentecostes, como dissemos em nosso último encontro, e que se estende até a tribulação. O que Paulo estava dizendo para Timóteo é: saiba, Timóteo, que nesta dispensação que vivemos, os dias se tornarão mais terríveis, mas permaneça firme na fé. Não pare de trabalhar com Deus. E podemos concluir isto porque Paulo diz as seguintes palavras para o jovem pastor. No verso 14 deste mesmo capítulo encontramos as palavras: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu.
Paulo, neste capítulo, apresenta diversas características negativas que se acentuarão na humanidade nos últimos dias. Então, precisamos nos perguntar como nós, cristãos, devemos reagir diante esta maré que traz à evidência o pior do ser humano, conforme descreve o apóstolo Paulo. Como podemos trabalhar com Deus diante esta maré maligna? Acredito que trabalhamos com Deus quando eu e você, todos os dias, remamos contra esta maré maligna. Não podemos nos cansar de fazermos o bem. Não podemos nos cansar de testemunharmos a respeito de nossa fé. Ainda que não possamos impedir o mal de continuar crescendo, devemos continuar trabalhando com Deus. E fazemos isso remando contra a maré. O pior mal que podemos realizar é deixarmos ser levados pela maré. Quando nossas vidas não estão indo contra a maré, precisamos ficar atentos, pois podemos estar sendo levados pela maré. E às vezes somos levados tão sutilmente que não percebemos. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, está escrito: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Acredito que cada um de nós, cristãos, somos colocados à prova quase todos os dias de nossas vidas. Somos colocados às provas. Somos colocados à prova em nosso trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, até mesmo em nosso lar. Temos nossa fé confrontada diante de questões éticas e morais, das mais diversas. E quando confrontadas, não podemos abrir mão de nossa lealdade a Jesus Cristo. Não podemos dar um jeitinho aqui ou ali, aceitarmos acordos que são imorais, fecharmos os olhos quando vemos algo errado. O que me chama a atenção nas palavras do apóstolo Paulo é que os últimos dias serão terríveis por causa da maldade do próprio ser humano. A humanidade se tornará cada vez pior e dessa forma produzirá maior sofrimento a si mesma e também a igreja de Cristo, que está inserida no mundo, com o fim de ser sal e luz. Em meio a esta correnteza de maldade produzida pela humanidade, nós cristãos somos chamados a remar contra a maré. Se as pessoas do mundo, segundo o apóstolo Paulo, se tornarão mais egoístas, nós devemos nos tornar mais altruístas ainda. Se elas se tornarão mais avarentas, nós devemos nos tornar mais generosos. Se a humanidade se tornará mais arrogante, nós devemos nos tornar mais humildes. Se eles serão mais blasfemos, nós seremos mais reverentes. Se eles serão desobedientes aos pais, nós seremos mais obedientes aos pais. Se eles serão ingratos, nós seremos gratos. Se a humanidade se tornará cada vez mais ímpia, nós nos tornaremos cada vez mais crentes. Se eles perderão o amor pela família, nós amaremos ainda mais as nossas famílias. Se eles serão
irreconciliáveis, nós seremos reconciliáveis. Se eles serão caluniadores, nós seremos respeitadores. Se eles se tornarão sem domínio próprio, nós teremos domínio próprio. Se eles se tornarão ainda mais cruéis, nós nos tornaremos ainda mais bondosos. Se eles serão inimigos do bem, nós seremos amigos do bem. Se eles serão traidores, nós seremos leais. Se eles serão precipitados, nós seremos cautelosos. Se eles serão soberbos, nós seremos modestos. Se eles serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, nós seremos mais amigos de Deus do que amantes dos prazeres. Nós combatemos o mal se opondo a ele e não retribuindo na mesma moeda. No texto que lemos, Paulo se refere a diversas características negativas que seriam encontradas nos seres humanos de forma generalizada. Contudo, na última característica, ele parece apontar diretamente para os cristãos. E cita que alguns destes tinham aparência de piedosos, mas negavam o poder de Deus. Eu quero dar um destaque a esta última característica, porque ela me parece hoje ser a mais evidente no meio cristão do que as demais características. Não que as demais características não existam no meio cristão, mas penso que sejam menos evidentes do que esta última. Nos últimos dias, a humanidade será mais amante dos prazeres do que amiga de Deus. Portanto, remar contra a maré nos últimos dias é ser mais amigo de Deus do que amantes dos prazeres. Quando falamos de prazeres, devemos considerar não apenas o prazer sexual, mas toda a busca de felicidade individual. O ser humano vive atualmente mais consciente de que faz parte de uma grande comunidade chamada planeta Terra, onde este divide sua morada com diversos seres vivos, mas ao mesmo tempo vive mais individualizado, mais centralizado em si mesmo. Ele se compreende como parte de um grande movimento da vida, ele tem consciência que interage neste grande movimento da vida, mas se enxerga no dia a dia como um indivíduo único, e por isso vive correndo atrás de sua felicidade pessoal. Não consegue se libertar de si mesmo. Um bom exemplo disso é o que tem acontecido nestes últimos dias. Por exemplo, com relação ao papel higiênico. Recentemente, pessoas entraram nos mercados e compraram todos os estoques de papel higiênico. O mesmo aconteceu com os alimentos. Compraram todo o estoque de alimentos. E mais recentemente, nós estamos assistindo isso acontecer com o gás de cozinha. Algumas pessoas compraram estes itens a mais e também, referindo-me ao gás de cozinha, estocaram estes em suas casas, colocando sua própria família em perigo, com o fim de garantir sua sobrevivência. Mas ele não pensou. Mas estas pessoas que fizeram isso não pensaram na sobrevivência das demais pessoas. Isso demonstra o aumento do egoísmo humano. Ao mesmo tempo,
mostra que o ser humano, embora consciente de que faz parte de uma grande comunidade, vive individualizado. Ele se vê como o ser único importante na sociedade, o centro do planeta. Então ele compra todo o estoque de gás, coloca na sua casa e não se preocupa com o que o seu vizinho vai comer, como vai cozinhar. Ele compra todo o estoque de alimentos para garantir a sua sobrevivência, sem sequer se preocupar se o seu vizinho tem alimento em sua casa. O indivíduo que está correndo atrás da felicidade pessoal não passa de um prisioneiro de si mesmo. Este pensamento egoísta se reflete na vida espiritual. Este indivíduo está em busca de um Deus que possa atender suas necessidades pessoais e realizar os seus sonhos pessoais. E este indivíduo não está em busca do Deus vivo. Ele não quer saber de um Deus que o chama para a cruz, de um Deus que o convoca a renunciar a si mesmo, como o Deus da Bíblia o faz. Ele está em busca dos prazeres de sua alma, em busca da sua felicidade própria. O seu Deus é, na verdade, o seu ego, que o mantém aprisionado através da busca pelo prazer. Por outro lado, existem homens que estão dispostos a oferecer a estes indivíduos um Deus que sirva aos seus egos. Atualmente, temos tido um enorme crescimento dos chamados evangélicos por conta disso. Temos templos lotados de pessoas que se dizem cristãos, mas que servem ao seu próprio ego. E são orientadas por homens aparentemente piedosos, mas que distorcem a verdade de Deus com o fim de alcançarem sua própria felicidade. E que no fundo também são prisioneiras de seus egos. São cegos guiando cegos. O resultado dessa maré dos últimos dias é que hoje a maioria dos que se dizem cristãos se entregam aos muitos prazeres da vida e cobiçam de forma desmedida a ostentação que o mundo oferece. As pessoas perderam o temor do casamento, não respeitam seu cônjuge, adulteram e pulam para as novas relações, sem se preocupar com o sentimento de seu cônjuge, e muito menos com os sentimentos de Deus. Os namoros são feitos de qualquer maneira, sem nenhuma santidade. Na maioria das vezes, as noites terminam em sexo, exatamente iguais aos namoros dos incrédulos. Negócios são fechados com acertos ilegais e imorais. Palavras são ditas e não cumpridas. Dívidas não são pagas. Irmãos levam outros irmãos aos tribunais para serem julgados. Será que este é o mesmo caminho santo e perfeito do nosso Deus? Será que assim como os cristãos citados por Paulo, muitos de nós não estão vivendo de uma aparência piedosa, mas no fundo são controlados pelo ego. Vivem na busca de prazeres, de uma felicidade pessoal. Enxergam somente a si mesmo. Remar contra a maré é você se tornar mais amigo de Deus e compreender a vida através do olhar de Deus. Na medida que seu relacionamento com Deus vai se tornando mais pessoal e profundo, você se enxergará menos como um ser único amado por Deus, como o único indivíduo cujas vontades precisam ser realizadas, e se verá mais como um indivíduo de uma comunidade. Você vai se compreender não mais como o único indivíduo, mas como um membro dentro de uma relação comunitária. Seus desejos serão os desejos que visam o bem comum de todo o corpo de Cristo. Por isso, você passará a orar: Pai nosso que estás no céu, dai-nos o pão nosso de cada dia. Você vai orar não pensando em Deus como seu Pai exclusivo,
que deve dar a você toda a atenção, mas pensando em Deus como Pai de seus muitos irmãos também. Você vai orar não mais pensando em si mesmo, mas pensando nos seus muitos irmãos e pensando na humanidade que é amada e chamada por Deus também. Você vai trabalhar não pensando em alcançar sua felicidade, mas em como fazer o Pai feliz. Você não servirá mais ao seu ego, mas ao Deus vivo. A sua felicidade não estará mais no que você pode alcançar para si mesmo, mas no que você pode realizar para o Pai. A alegria do Senhor se tornará a sua força. Eu quero concluir dizendo que aprendemos através da Bíblia que não podemos impedir as correntezas do mal de invadirem nossa história. Jesus disse que a maldade do homem se multiplicaria e o amor se esfriaria. A Bíblia nos ensina que o mal irá crescer até que seja revelado o homem da iniquidade, o anticristo. Contudo, precisamos continuar remando contra a maré. Precisamos continuar trabalhando com Deus, com o fim de salvarmos o máximo de pessoas que pudermos. Precisamos continuar dando bom testemunho para que outros vejam em nós a imagem de Cristo e sejam salvas. Precisamos continuar salgando e iluminando o mundo para que pessoas possam se encontrar com Jesus Cristo através do nosso testemunho, das nossas vidas. Recentemente, assisti no jornal que por conta da quarentena, provocado pelo coronavírus, muitos casais chineses se divorciaram. Isso aconteceu na China porque os casais não estavam mais acostumados a viver em comunhão, a se relacionarem uns com os outros, uma vez que viviam no trabalho. Isso aconteceu na China porque os casais não estavam mais acostumados a viverem em comunhão, a se relacionarem um com o outro, uma vez que viviam no trabalho. A quarentena acabou gerando um grande desconforto entre muitos casais que abriram mão de conviverem juntos, simplesmente optaram pelo divórcio. Remar contra a maré, neste caso, é você não abrir mão do seu casamento. Se você está com dificuldades na sua relação conjugal, devido ao maior tempo que tem passado com seu marido ou com sua esposa, aprenda a valorizar o seu cônjuge. Aproveite este tempo, esposa, e busque conhecer melhor o seu marido. Marido, aproveite este tempo e busque conhecer melhor a sua esposa. Esposa, abra mão de você para fazer o seu marido mais feliz. Marido, abra mão da mesma forma, buscando a felicidade da sua esposa. Possivelmente, quando esta crise acabar, muitas pessoas estarão desejando a morte, porque muitos estarão deprimidos pela perda de seus entes queridos, pela falência de seu negócio, pelo desespero de não poder pagar as contas acumuladas, pelo emprego que se foi junto com o coronavírus. Enfim, muitos estarão dominados pelo sentimento de tristeza profunda e de um profundo desejo de não mais viver. Não conseguirão mais encontrar sentido em lutar todos os dias para comer, para trabalhar, se vendo impotentes diante do que chamamos de vida. Mas eu quero dar uma boa notícia. Jesus oferece a você, a mim, a essas pessoas que entrarem em crise, uma nova perspectiva de vida. Uma vida que não termina quando fechamos os olhos para este mundo. Jesus nos oferece uma vida que não pode mais ser destruída, cuja morte já não tem mais poder sobre ela.
uma vida abundante, justa, onde a felicidade transborda e a justiça é reta e perfeita. Por isso digo a você, não desista da vida. Levante a cabeça e viva a vida remando contra a maré. E saiba que você não está remando sozinho. Estamos juntos remando contra a maré. Mas não somos os únicos que estamos remando contra a maré. Juntos conosco estão todos aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, das mais diversas denominações, dos mais diversos cantos deste mundo. E junto com todos nós está o nosso general e capitão Jesus Cristo. Portanto, eu deixo a palavra do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não desanimem. Continuem remando contra a maré, que chegará o dia de nossa vitória, o grande dia do Senhor. Deus os abençoe. Quero mais uma vez convidar você a fechar os olhos e estar orando junto com você. Deus eterno e gracioso, nós acabamos de ouvir a Tua palavra e oramos ao Senhor para que nos dê forças para continuarmos remando contra a maré, para que diante, Senhor, a toda maldade que possa sobressair na nossa sociedade, em nosso mundo, nós, a Tua igreja, possamos estar sempre nos opondo ao mal, praticando o bem. Possamos sempre encontrar forças para sermos altruístas, generosos, sensatos, humildes, reverentes, obedientes aos nossos pais, gratos, crentes, firmes na fé, para termos cada vez mais amor pela nossa família, para sermos sempre reconciliáveis, respeitadores. Ajuda-nos, Senhor, a termos domínio próprio, a sermos bondosos, amigos do bem, leais, cautelosos, modestos, a sermos mais amigos do Senhor nosso Deus, do que amantes dos prazeres. Oramos, Senhor, para que a Sua mão seja conosco, e não nos deixe, Senhor, cair numa profunda crise de tristeza, de depressão, devido àquilo que poderá vir a acontecer por causa deste tempo que vivemos, tempos terríveis, tempos difíceis, tempos de quarentena, tempos que tudo, Senhor, está parado, o mundo está parado. Nós oramos ao Senhor para que nos dê força, para levantarmos a cabeça e continuarmos trabalhando, Senhor, porque verdadeira é a Tua palavra. O nosso trabalho, cada remada de todos os dias, não será inútil, porque no Seu tempo, o Senhor há de recompensar cada um dos Seus. Em Teu nome oramos e agradecemos, Jesus. Amém.
Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.